aqui é a Denise do canal Superando a Si Mesma. Bom, para quem não sabe, eu estou participando do concurso da PEMERGE, PM aqui do Rio de Janeiro. Nós estamos na fase, acabamos de concluir a fase do TAF, né? Então hoje eu vim aqui para contar como que foi o meu TAF, né? Eu postei um vídeo sobre o dia como eu estava antes de fazer o TAF, né? Eu fui à praia, eu fiquei tentando me ocupar o dia inteiro, me distraindo, porque eu não queria ficar preocupada. Só que quando eu cheguei em casa, pouco antes de dormir, eu estava um pouco apreensiva, estava preocupada, né? Mesmo tentando ter fé tentando não, porque eu estava tendo fé. E controlando, né, a pressão, o nervosismo do dia antes de fazer a prova, eu estava um pouco apreensiva. Bom, para quem não sabe, o TAF da PEMERGE foi dividido em 2 dias, né? Um dia eles mandaram a gente fazer barra, no caso o meu feminino era isometria, né? Você tinha que ficar lá 8 segundos e abdominal. Eu estava mega preocupada com a isometria na barra, porque eu achei que não estava bem feito e eu estava achando que iria reprovar por conta dessa barra, né? Fiquei mega apreensiva vários dias antes, mas mesmo assim eu estava treinando. E no dia, gente, foi a coisa mais fácil do mundo. Só que antes, no dia, primeiro eu olhei a barra lá, eu achei que eu não iria dar altura, porque eu sou baixinha, né? E eu tava preocupada. E eu até falei lá com a sargento na hora, que no vídeo mostra que a pessoa sai de um lugar mais alto, né? E no dia era mais baixo o apoio. Só que mesmo assim deu a altura certinha e, ou seja, eu me preocupei à toa, né? E, gente, foi tão fácil, mas tão fácil, que no final eu fiquei rindo assim por dentro, rindo de mim mesma, porque eu pensei, caramba, eu tava tão preocupada com isso, mas tão preocupada, e achando que eu iria ser eliminada por causa da isometria na barra. E foi muito fácil, muito fácil. Tipo, na hora eu nem percebi o tempo, eu não percebi se a gente tinha que ficar 8 segundos. Aí quando ela falou lá que eu tinha feito 8, eu segurei mais um pouquinho, eu fiz em 10, eles falam lá o tempo. Eu fiz 10 segundos e 10:31, eu acho, se eu não me engano, né? Ou seja, primeira lição, às vezes a gente fica apreensiva, preocupada à toa. A gente faz um monstro na cabeça, um mundo, né, que vai ser muito difícil e coisa e tal. E, gente, sem sacanagem, eu achei mega fácil. Sério, eu achei muito fácil. E, tipo, passa muito rápido. Você não vê a hora passar. Passa muito rápido. Demora até chamarem o seu nome, até eles te darem a numeração, né, fazer a formação lá, tudo certinho para você ir fazer. Mas foi tão fácil, tão rápido. Eu geralmente em dia de prova eu fico muito na minha, eu fico muito calada e eu não costumo ficar comentando sobre isso. Eu quase não comentei com ninguém que eu estava preocupada, que eu estava um pouco com medo de ser reprovada por conta da isometria. Abdominal não tava nem aí. Eu testei alguns dias só para ver quantas eu tava fazendo, porque eu faço abdominal há muitos anos, né? Só que como esse teste de isometria é uma coisa que eu não faço há muitos anos, eu tava meio preocupada, né? Beleza. Então, como eu disse, foi dividido em 2 dias. Passado o primeiro dia, tranquilo, né? Aí eu, né, a pessoa aqui, não sei o que acontece com a minha pessoa, também é a fase de vida que eu tô passando, né? Muitos problemas, muitas coisas acontecendo. E fica difícil você ser uma pessoa de fé positiva quando você está no olho do furacão, né? Não é assim que dizem? Mas mesmo assim, eu me mantenho positiva, eu me mantenho na fé, mas sempre tem aqueles momentos que você fica preocupado, fica pensando, e se não der certo, se não der certo? Aí tá, né? Passou o primeiro dia, o meu TAF, no caso, seria na segunda e na sexta. Aí começa a preocupação por causa da corrida. Lá eu de novo, né? Sendo que eu corro há muitos anos, só que o tipo de corrida que eu faço é totalmente diferente dessa, porque essa eu teria que ter velocidade e eu não costumo treinar velocidade. Nunca me importei em ter velocidade. O meu estilo de corrida é corrida de resistência, é conseguir ficar correndo durante horas e vários quilômetros, né? Esse é o tipo de corrida que eu gosto, né?
E então tá, né? Passou o primeiro dia e começa a me preocupar com uma corrida, porque mesmo eu batendo o tempo, eu tava batendo com acho que uns 30 segundos a menos, às vezes 40, né? Mas, ou seja, eu estava conseguindo concluir. Eu sabia que eu iria conseguir concluir o tempo, que no caso feminino era 14 minutos, são 2,4 km em 14 minutos. Eu sabia que eu iria completar, mas não estava fácil. E por não estar fácil, por estar bem assim, bem no meu limite das minhas forças, eu estava um pouco preocupada com isso. Para piorar a situação, uma ressalva, eu não me considero uma pessoa azarada, por mais que eu já passei muitas coisas na vida, mas eu não me considero uma pessoa azarada. Mas eu tive azar antes do TAF, porque quando eu voltei na segunda-feira, da primeira parte do TAF, nesse dia calhou de não ter trabalho, de eu não ir trabalhar, e como a gente acorda de madrugada para ir, porque é bem distante da minha casa, eu acabei chegando de tarde, depois, sabe, quando você consegue relaxar, o corpo descansou, relaxou aquela tensão de dia de prova, eu consegui dormir. E nisso, eu acho que já na noite anterior eu tinha dormido com a janela aberta, meio que pegou um sereno, e de tarde a janela aberta, eu liguei o ventilador. Eu sei que quando eu acordei, eu senti que minha imunidade tinha caído um pouco. Olha só, semana de TAF, espia, beleza. Outra ressalva, eu nunca passo mal na minha vida. Eu não lembro qual foi a última vez que eu passei mal. E nem mal-estar eu costumo sentir, nem dor de cabeça. Sabe, essas pessoas que vivem passando mal, ai, tô com mal-estar. Não, eu não tenho essas coisas. A minha saúde é muito boa, sempre foi muito boa. E eu sempre me gabei muito disso, né? Só que, pasmem, semana de TAF, aí primeiro dia, na segunda-feira, eu percebi que a minha imunidade desceu. Beleza, mantive, eu falei, tranquilo. Aí já percebi que eu perdi a fome, fiquei com febre interna. Febre interna é aquilo que você não sente por fora, mas por dentro eu tava super quente. Perdi o apetite, tava meio cansada. Beleza, né? Isso, minha corrida de TAF seria na sexta-feira da mesma semana. Né? A primeira parte foi na segunda e a outra seria na sexta. E eu tendo que trabalhar, tendo que fazer as coisas, não dava pra ficar sem trabalhar, descansando em casa, porque eu precisava trabalhar, não tinha como faltar. E o que acontece? Aí eu tinha me programado, segunda foi a primeira parte do TAF, não iria dar pra correr, né? Que eu teria que sair pro TAF. Eu tinha me programado pra treinar, pra fazer o último treino, pelo menos queria tentar fazer mais 2 treinos. Um na terça e um na quarta, e descansar a quinta pra sexta, né? O que acontece? Terça-feira eu acordei, tava bem malzinha, percebi que eu tava com febre. Eu não sou muito de tomar remédio, então não, no primeiro momento não tomei. Eu deixei ficar assim bem ruinzinho para tomar. Geralmente eu espero o corpo mesmo se restaurar, né, se curar. E só que como era a semana de TAF, né, eu acabei tomando dipirona, e então a febre baixava, saía, eu me sentia melhor e ia trabalhar. Então na terça-feira eu acordei, tava mal, falei, não vou aguentar correr hoje. Não corri. Aí eu pensei em correr no final da tarde quando viesse do trabalho. Mas o bom é você simular esses testes quando a gente faz, no caso seria de manhã. Então seria bom simular fazendo de manhã, né? Então não era uma boa opção fazer no final da tarde, ainda mais depois do trabalho, que você já está cansada, ou seja, o seu rendimento não seria o mesmo do que fazer de manhã cedo. Então eu não fiz no final da tarde. Voltei para casa nesse dia, na terça-feira, febre piorando, toma dipirona de novo. E nada de fome, só tava comendo poucas coisas, só que eu falei, eu tenho que ter forças para poder correr amanhã, né? Fazer o último teste, que o meu último teste foi na quarta-feira. Me forcei, tava bem malzinha, né? Mas como eu tomei dipirona uma vez, meio que deu uma melhorada, né?
Aí piorava, tomava de novo. Eu não fiquei tomando de 8 em 8 horas certinho. Não, que eu não gosto de ficar me entupindo de remédio. Então tá, beleza, né? Chegou quarta-feira, eu tinha que correr. Eu falei, não corri 100%, mas corri. E ultimamente o meu aplicativo tem dado problema. Troquei de aplicativo e nesse mesmo dia deu problema. Não consegui marcar a distância. Só que como eu já tinha corrido nesse mesmo local e eu já sabia qual era a distância, então eu sabia que eu tinha feito a distância e fiz no tempo de concluir a prova. Só que eu terminei bem malzinha, né? Bem no meu limite. Eu falei, isso não tá muito bom. Mas beleza, vou fazer o quê? Né? E tá. E eu acho que na quinta-feira eu fui trabalhar, eu acho que foi o dia, eu não sei se foi na quarta ou na quinta, que eu tava bem mal, piorei bastante. E eu tive até que pedir a minha irmã para chegar mais cedo, para me render no trabalho, que tem dias que ela vai trabalhar também. Aí eu falei, cara, vem mais cedo que eu tô mal, eu tenho que ir embora. Eu tava me sentindo cansada, eu não tava aguentando ficar em pé. E meu trabalho é em pé. Eu falei, caramba. Aí eu falei, ou seja, começando a vir uns motivos para me preocupar, mas eu nisso tudo mantendo. Eu falei, não, vou manter aqui, coisa e tal, vou me alimentar. Aí nesse dia eu fui pro mercado, eu falei, não, vou comprar uns legumes, algumas coisas para melhorar. Lembrei que inhame com Gatorade aumenta a imunidade. Foi isso que eu fiz, passei no mercado, aí... E fiz isso, né? Falei, não, vou aumentar a imunidade. E a febre ficou indo e voltando, indo e voltando. Eu tomava remédio, ela ia embora. Parava de tomar, ela voltava. Percebi que quando eu tava com sangue quente, meio que eu não sentia, né? Ou meio que desaparecia. Mas eu falei, caramba, que coisa. Nunca fico doente, fiquei doente logo na semana do TAF. Doente é mal-estar, né? Doente, não, pior que eu fiquei doente de verdade. Eu detesto admitir isso, mas foi isso que aconteceu. Então tá, né? Aí, isso era quarta-feira, quinta-feira já, né? Véspera de prova, no caso na sexta. Aí eu falando com Deus, não, eu tenho que estar bem no dia, eu tenho que estar 100%. No dia anterior eu me obriguei a comer, porque nos outros dias eu não estava conseguindo comer muito, mas mesmo assim estava forçando fruta, muita água para dentro para hidratar, e fiquei tomando muita água de coco para hidratar. Água de coco e Gatorade. Falei, não, vou hidratar, a imunidade vai subir, tem que subir, não é possível, né? Isso tudo eu acho que foi porque a minha garganta, eu acho que deu uma inflamada, né? E então quando você tem alguma coisa inflamada, a primeira coisa é você ficar com febre, né? Ou seja, tava super quente. Então, no dia anterior eu consegui me alimentar bem, me alimentei, falei, amanhã eu tenho que acordar 100%, tá? No dia da prova, sexta-feira, eu não acordei 100%. Eu falei, caramba, para piorar, eu ainda acordei antes do horário. Eu acordei uma hora e meia antes. Ou seja, horas que eu deveria estar dormindo, descansando. Aí eu tentei voltar a dormir, mas não consegui, aí levantei. E a preocupação querendo vir, né? Preocupação querendo vir. Eu falei, caraca, eu não tô 100%. Geralmente no dia de prova eu sempre acordo 100%, mas eu não acordei 100%. Eu não consigo nem mensurar o em que nível eu estava nesse dia. Mas eu não, eu sou muito positiva, eu tenho muita fé, então eu mantive, né? Eu falei, não adianta chegar agora e ficar reclamando com Deus, por que foi assim, coisa e tal. Antes de fazer a prova não tinha como, porque eu iria me desconcentrar, né? Falei, não, beleza, vamos lá. Tomei banho, tomei café. Geralmente quando eu acordo, às vezes eu faço caderno de gratidão, ou Ho'oponopono, escrevo, falo com Deus, é a minha forma de falar com ele, às vezes é desabafando, escrevendo no caderno, né? E sendo que eu mantendo a pose, né? Aí teve uma hora que eu conversei com Deus, falei, Deus, você sabe das minhas preocupações. E, sinceramente, eu não aceitaria cair no TAF, porque eu me preparo para isso há muitos anos, eu faço exercícios há muitos anos e eu já tinha falado com Deus que se Ele quisesse me tirar desse concurso, que se esse concurso não fosse para mim, que fosse em qualquer outra fase, mas não a do TAF. Eu não iria aceitar de boa, sinceramente, eu não iria, né? Só que uma coisa que eu também sentia no meu coração, ou coisa da minha mente, né?
porque eu achava que se eu caísse no TAF é porque Deus não me queria nesse concurso, né? Então, eu confesso que eu estava meio preocupada com o TAF. Todas as fases eu tenho ficado preocupada, gente. É muita tensão, é muita... Você já vem passando por muita coisa na vida e às vezes é muito difícil de acreditar mesmo que tua hora tá chegando. Por mais que eu falo aqui, uma hora a nossa hora chega, mas ainda é muito difícil para mim de acreditar 100% nisso. Eu acredito, mas sempre eu fico com aquele pé atrás. Será que é agora? Eu sei que uma hora vai chegar, mas eu fico me perguntando, será que é agora a minha hora mesmo? Então eu tava meio apreensiva. E tem uma passagem, eu não sou de ler a Bíblia, mas eu já fui muito à igreja quando eu era criança, e pra quem não sabe, eu não tenho religião, mas eu acredito em Deus. E eu lembro que tem uma passagem que fala assim, eu acho que é Jó, né? O mal que eu temia me sobreveio. Foi exatamente o que aconteceu no TAF, porque eu estava muito preocupada de sair justamente nessa etapa, uma etapa que, poxa, eu tenho completas condições de concluir e de concluir com facilidade. No caso da corrida não foi, né? Não foi fácil para mim. Então, eu estava preocupada com isso. E isso tudo eu acredito que eu acabei, né, como eu estava mega preocupada com isso, eu acabei baixando minha própria imunidade. Eu acredito que a gente atrai as coisas, tantas coisas boas como ruins, então... Gente, não pode ser coincidência, porque eu nunca passo mal, nunca. Aí na semana que eu precisava estar 100%, minha imunidade baixou e eu tive muita febre, mais de um dia de febre, tipo, acho que uns 3 dias com febre. Então, eu não acho que foi coincidência, eu acho que realmente o mal que eu temia me sobreveio, que eu fiquei tão preocupada com isso que eu acabei atraindo de ficar doente, né, na semana do TAF. Eu sei que eu fui lá, no dia da prova, eu tava mega preocupada, como eu disse, eu acordei antes do horário, eu tava com frio, eu tava rezando pro Uber não tá com o ar-condicionado ligado, só que era de madrugada, é claro que ele ia estar, né, com os vidros fechados. Eu tive que colocar casaco, eu falei, caramba, eu não tô bem. E eu tendo que me concentrar, eu fiquei na minha, né, em nenhum momento eu vou falar pra ninguém, não comentei nada com ninguém, tava na minha. Eu acho que eu comentei com uma pessoa só, por alto assim, mas eu não gosto muito de ficar falando as coisas ruins, porque eu acredito que aumenta. Tudo que você põe foco aumenta. Tanto que se você ficar falando muito em problemas, os problemas aumentam. E ao contrário, a mesma coisa. Falar de coisas boas, as coisas boas aumentam. Eu realmente acredito nisso. Então, quando eu tô passando por uma coisa muito ruim, eu penso, mas eu tento não ficar comentando com outras pessoas. Geralmente eu converso com Deus, falo com Deus, eu tento me resolver sozinha. Eu não sou de ficar externando isso, porque eu sei que realmente a situação piora, né? Quando a gente bota muito foco numa coisa. Eu sei que eu fui, né? Fui pra prova lá no dia, geral comentando, coisa e tal, blá blá blá. E eu na minha, eu mega preocupada lá, e nesse dia eles atrasaram, nem no outro dia eles tinham atrasado, aí a ansiedade e preocupação só aumenta, né? Que demorou a beça. Nisso eu percebi que eu tava um pouco quente, meio que, né, com febre, e só que Deus é perfeito. O clima tava ótimo, tava meio nublado, meio que até chuviscou um pouco. Beleza. Eu sei que eu corri e eu pedi a... Eu acredito que lá... Acredito não, falei, ah, Deus, eu tô aqui. E sinto muito, eu vou fazer o meu melhor, eu não aceito cair hoje, eu tô apta, só que eu queria que fosse uma coisa fácil e não foi, não foi. Eu consegui concluir a prova em 13 e alguns segundos, eu não sei quantos segundos, né? Só que no final, quando eu parei, eu passei muito mal, muito mal, muito mal. Só que eu sou um tipo de pessoa que eu vou segurar a minha onda. Eu vou segurar a minha onda. Eu dei mole porque depois eu analisando, eu poderia ter ido pra ambulância. Eu não fui. Eu não fui. E o que acontece? Como eu já tava com febre interna,
E quando você faz exercício, a sua temperatura do corpo aumenta. Quando a gente termina de fazer a prova lá, a gente vai para uma quadra, um local fechado, e lá tava super quente, tava muito quente, muito quente. E eu já tava com febre interna, eu já tava com calor de temperatura. Cheguei lá dentro, tava muito, muito quente. Eu falei, caramba. Gente, eu fiquei muito tonta, eu fiquei mal mesmo. E eu só queria sair de lá de dentro, porque eu sabia que quando eu pegasse um ar eu iria melhorar. Né? Aí os outros perguntando, você tá bem? Você tá bem? Eu falei, não tô muito bem. Teve uma hora que eu tive que pedir a sargenta, ela deixou eu ir pro lado de fora. Aí um PM lá me acompanhou. Aí as pessoas ficam preocupadas, né? Ficaram perguntando, você tomou alguma coisa? Você tomou alguma coisa? Você não... você faz exercício físico? Eu falei, não, eu faço. Só que eu já tava passando mal, coisa e tal, né? Engraçado que eu tive que sair assim no meio da quadra, eu tive que andar assim. E a sensação que eu tinha, que os outros estavam reparando, estavam olhando, e eu tava mega mal, eu só precisava sair dali porque tava muito quente. Tipo, eu tava com muito calor, muito calor, muito calor. Eu falei, tanto é que quando eu fui pro lado de fora, eu já dei uma melhorada, só que a minha sensação, eu queria só sentar, eu queria só deitar, mas você tá num ambiente militar, você não pode, né? Eu não iria me jogar no chão, não. Eu nunca vou me jogar no chão. Só que eu, repito, mais uma vez, eu dei mole porque eu fiquei bancando a durona. Isso é uma coisa que é um instituto de sobrevivência minha. Eu sempre tive que bancar a durona, sempre tive que ser muito forte. Então eu carrego isso comigo. Eu nunca vou demonstrar que eu estou realmente mal, mas, gente, eu estava muito mal, muito. Vocês não têm noção. Eu sei que eu fui pro lado de fora, eu dei uma melhorada. Só que eu fiquei tão mal ao ponto de perder a noção de que dia era. Porque eu fiquei na minha cabeça, para eu saber para mim mesma, comigo mesma, se eu tava mal, eu ficava tentando. Eu tava tentando lembrar que dia era e eu não lembrava, gente. O meu consciente, o meu racional apagou porque eu não lembrava. Como eu não lembrava onde eu tinha deixado minhas coisas. E nisso toda hora alguém falando com você, você tá bem, você tá melhor e coisa e tal. Caramba, eu fiquei mega tonta. Eu fiquei vários minutos para conseguir lembrar que dia era, para lembrar que era sexta-feira. Eu não lembrava, eu não lembrava. Eu passei realmente muito mal, muito mal. Beleza, né? Aí eu fui pro lado de fora, depois a gente entrou, dei uma melhorada e consegui sentar lá. Teve uma hora que todo mundo tava sentado esperando. Aí aos poucos o raciocínio foi voltando, até que eles liberaram pra ir no banheiro trocando a roupa, para trocar de roupa. Eu não consegui trocar de roupa toda porque eu tava tonta, tava muito tonta. Eu sentei no chão, tipo, mas eu não contei pra ninguém. As meninas lá no vestiário, eu fiquei na minha. Mas eu sentei no chão para poder botar a calça, porque eu tava preocupada de, na hora de ter que colocar a calça, desequilibrar e acabar caindo. E como eu tava meio tonta, eu não podia ficar olhando pra baixo, né? Então eu falei, vou sentar que eu vou dar uma melhorada. Aí eu falei assim, Denise, segura a onda, você tá bem. Eu falando mentalmente, né? E beleza, mas e como eu vi que geralmente eu sempre sou a última, eu fico pra trás no banheiro, lavando o rosto, né, coisa e tal. Eu falei, pô, não pode demorar muito porque eles aceleram a gente, né? Eu falei, aí eu não tirei a blusa, né? Só tirei a calça e botei minha calça jeans e não tirei a blusa. Meu Deus, aí eu fiquei com aquela blusa molhada, aí botei, falei, vou botar o casaco pra disfarçar. Ai, meu Deus, e eu todo momento, não, segura a onda. E eu ainda não tinha lembrado que dia era. Eu falei, não, segura a onda, segura a onda. Beleza, consegui ir lá me trocar e fomos. Aí todo mundo falando, você tá bem, você tá melhor? Eu falei, não, tô melhor. Eu meio que eu tava tentando me convencer a mim mesma que eu estava bem, né? Porque eu falei, não, se eu falo que eu tô mal, aí que eu ia desmoronar ali. Eu falei, não, não vou desmoronar não, vou segurar minha onda aqui, né? Tá maluco? Ué, como assim? Eu, uma pessoa saudável, super saudável, vou, né? Besteira. Depois eu analisando no dia seguinte, eu dei mole. Eu deveria ter ido pra ambulância. Mas eu acho que eu também... Não, eu tinha noção de que eu tava realmente mal, porque eu nunca passo mal, ainda mais desse jeito, né? Aí beleza, né? Gente, tava demorando muito. Aí voltamos pra esse lugar quente lá. Tava demorando muito, porque tem que formar, esperar várias pessoas, esperar um grupo pra poder sair do local lá de prova. Gente, tava demorando muito. Eu só ficava assim, Deus, por favor,
que isso seja rápido, que isso seja rápido. Só que no dia eu acho que chateada, nem foi triste a palavra, eu acho que foi chateada e meio que decepcionada um pouco comigo, um pouco com a vida, um pouco com Deus, porque eu falei, caramba, tantos dias pra eu passar mal, eu passo mal logo na semana de fazer TAF, de fazer uma prova que pode resolver a minha vida. Eu fiquei assim, eu fiquei me questionando se aquilo realmente era pra mim, fiquei me questionando muito. Eu comecei, aí que eu já tava um pouco pé atrás, né, se aquilo era ou não era pra mim. Aí lá na hora que você tá mal, tudo que você acha, não é pra você, né, eu fiquei me questionando, eu falei, acho que isso aqui não é pra mim não, porque passar mal numa corridinha dessa. Só que eu não tava levando em consideração que eu já vinha 3 dias passando mal, que a minha imunidade realmente tinha descido, né, eu não estava no meu 100%, mas mesmo assim eu consegui concluir a prova, eu estou apta. Mas na hora lá que você tá mal, que você tá triste, né? Que você não lembra dessas coisas. Ainda mais que eu tive que atravessar a quadra mais de uma vez sozinha. E tipo, eu tava assim, caramba, os outros devem estar reparando com esse tal. Mas, gente, eu sinceramente, eu não ligo pra opinião dos outros. Mas claro que na hora, no momento de fraqueza, essas coisas passam na cabeça. Aí eu falei assim, tipo, eu, no meu mental, pô, feiozão, eu queria terminar a prova, queria que fosse fácil, queria estar aqui comemorando, coisa e tal, mas eu tô aqui frustrada, né? Mesmo eu tendo sido apta, porque eu achei que foi sem honra. Porque eu queria que fosse uma coisa muito fácil e não ter, pelo menos que não terminasse passando mal, né? Eu nunca imaginei que eu poderia terminar passando mal, mas como eu tava preocupada, aconteceu isso tudo, né? Beleza, né? E na hora lá eu falei, ninguém tem nada a ver com a minha vida, né? Eu sei o quanto que eu fiz para estar aqui e eu sei que eu tava passando mal. E, né, e na hora eu só tentava controlar a mim mesma em relação que eu tava passando mal, porque eu tava tonta, eu queria sentar, eu só queria ir pra casa deitar. Eu ficava assim, meu Deus, eu só preciso ir pra casa deitar, eu só preciso deitar. Só que a gente tinha que ficar em pé lá, formado lá, num lugar que tava mega quente. E os outros toda hora falando pra caramba. Foi legal que eu recebi apoio, porque as pessoas realmente estavam preocupadas, você tá bem, coisa e tal. Eu vi que as pessoas realmente estavam preocupadas, né? E se importavam. Isso eu achei bem legal, né? E tá, eu sei que enfim a gente conseguiu sair lá de dentro. Gente, quando eu saí lá de dentro, eu cheguei do lado de fora, eu vomitei pra caramba. Eu vomitei muito, muito. Pra vocês terem noção o quanto que eu tava passando mal. Sabe qual era a sensação? Antigamente eu bebia, né? Hoje em dia eu não bebo mais. Sabe quando você toma um porre que você passa muito mal, vomita tudo? Tava passando mal nesse nível assim. Falei, caramba. E, ai gente, sei que eu segurei muito a minha onda, muito. Aí do lado de fora eu consegui vomitar. Eu sei que eu tive que pedir o Uber umas 3 vezes para parar no caminho, porque eu tinha que vomitar. O tanto que eu passei mal. Eu vim para casa quando eu cheguei aqui, eu tive que, o meu colega, graças a Deus ele me ajudou, o menino que a gente dividiu Uber para ir, para voltar, ele teve que me ajudar a subir as escadas aqui do prédio. Eu não consegui subir sozinha. Eu tive que acordar a minha sobrinha para falar para ela que eu tava passando mal, para ela prestar atenção em mim, para ela chamar a minha outra irmã caso eu precisasse ir ao médico, mas eu não iria porque eu detesto ir ao médico, né? Eu falei, não, só tô precisando descansar e melhorar minha imunidade. Então essa minha outra irmã veio, me ajudou. Gente, pra vocês terem noção que eu tava passando mal, eu não conseguia ficar com o celular segurado pra digitar, até porque o meu raciocínio ainda tava muito lento, né? Eu não conseguia falar com ninguém. E outra, eu consegui tomar banho. Nisso que eu tomei banho, eu dei mole, eu sentei no sofá, eu não consegui, eu fiquei com um roupão, eu não consegui me vestir sozinha, eu tive que pedir ajuda à minha irmã. Eu passei muito mal, tipo, parece que eu gastei todas as minhas forças nesse dia do TAF, todas. Sinceramente, eu nem sei lá como que eu aguentei. É porque eu realmente sou muito forte, eu sei disso. E essas coisas assim, tem um lado ruim que acontece, você tem que segurar sua onda, mas isso te faz perceber o quanto você é forte.
E nesse dia eu acredito muito em Deus, eu sempre dou crédito muito para Deus, mas nesse dia eu acho que eu mesma como um ser humano, eu segurei muito a minha onda. Eu sempre, na minha vida, eu sempre esperei o melhor, mas eu sempre estive preparada para o pior. E eu só aguentei lá fazer esse TAF porque eu já tenho anos de exercício físico. Eu consegui controlar o meu mental e eu sou o tipo de pessoa que eu não desisto. Eu ia até lá, até o final. Eu com certeza iria fazer, nem que eu desmaiasse lá no final, coisa que seria uma raridade, que eu nunca desmaiei na minha vida, mas esse dia eu acho que eu cheguei muito próximo de acontecer isso, que eu segurei muito a minha onda. Meu Deus, só Deus sabe o quanto que eu tava passando mal. Meu Deus do céu. Então, gente, assim foi meu TAF, né? O recado do vídeo de tudo isso é que a gente tem que ter fé, claro, tem que controlar o mental. E uma coisa, esteja preparado para o pior, mas sempre esperando o melhor. Eu estava preparada, porque um dia que você der azar e sua imunidade baixar, como aconteceu comigo, o dia que acontecer alguma coisa e você não acordou nos seus 100% e é justo o dia que você precisa ser 100%, você tem que estar preparado, fisicamente e emocionalmente. Ó, aqui, ó, psicológico. Eu falei, não, eu vou entregar tudo de mim, eu vou concluir isso aqui como apta, mas eu queria que tivesse sido fácil e não foi. Não foi, né? E o mal que eu temia me sobreveio, porque eu estava preocupada com isso e acabou acontecendo todas essas coisas. Mas, por fim, eu estou apta, sigo no concurso. E, gente, aí, né, eu tô aqui só para compartilhar as experiências e para mostrar para você e para mim mesma, que esses vídeos eu faço para vocês, mas eu também faço para mim mesma, para mostrar o quanto nós somos capazes. Mesmo no dia que você não tiver 100% e você tiver que entregar 100%, você vai achar forças da onde você nem imaginava que existia, porque eu acho que naquele dia eu fui mais que 100%. Como eu não sei? Como eu não sei? Eu sei que eu fiz e eu fiz, porque a gente nessa vida a gente tem que encarar nossos medos e os desafios que a gente tem pela frente, porque a gente só melhora de nível quando a gente faz isso. E é isso, gente. Espere sempre o melhor, mas esteja preparado para o pior, porque o dia ruim sempre chega, e o dia que esse dia ruim chegar, você vai ter que ser muito melhor do que geralmente você é. Você vai ter que ter mais fé, mais força, mais garra, mais determinação, mais coragem. E é isso, gente. Seguimos aqui uma hora, a nossa hora chega, tá chegando pra mim e vai chegar pra você também. Acredite, vamos com tudo, fé na área, PEMERGE, vai.